enfim, fazer uma roupagem que não seja, apesar de ser um canal do Vasco, mas é um canal informativo, né? Da gente tentar trazer o Ave Mais pra isso. E sobre o Vasco em 2025, cara, eu acho que o Vasco tem um time esse ano, o melhor dos últimos 15 anos. Talvez desde 2011 o Vasco não tenha montado um time tão competitivo como esse. Sendo que aquele time de 2011 foi um time forjado na dificuldade, porque, como tudo na vida, na Viriato, no AV, tem que dar liga, né? Você precisa dar liga. Às vezes você tem uma equipe de trabalho que, trabalha legal, mas não tá legal, sabe? Você não tá legal no dia a dia, então você precisa dar liga, né? Você tem funcionários e pessoas que estão com você que você confia plenamente. Em 2011 o Vasco tinha um problema sério, o Paulo César Guzmão foi demitido, o Felipe foi mandado embora, e aí o Vasco contrata o Ricardo Gomes com aquele jeitão dele, sem grana, o Vasco tinha voltado da segunda divisão para a primeira divisão, caído em 2009, e aí contrata o Alexandre, que estava encostado no Inter, traz o Diego Souza, que estava encostado no Atlético Mineiro, sempre nesse papo de não tenho grana, vou trazer o cara para o refúgio do refúgio, e deu certo, cara. Sim. Sabe, deu certo. Você traz o Anderson Martins, que era do Vitória, que não estava bem lá, você consegue. O Dedé, um ano antes da Copa de 2010, quase é mandado embora do Vasco, porque dá uma porrada no Carlos Alberto no treino. Novinho, e Fagner. Fica, né? Ele fica. O Fagner mais novinho, enfim. Todas essas situações, às vezes, encaixam. Então, de 2011 para cá, o Vasco fez muito time ruim. Muito time ruim. Assim, eu escalaria 12 times do Vasco horrorosos. De jogadores mesmo medíocres. Sim. E acho que, pela SAF, apesar de toda a crítica, foi feito um investimento, ninguém pagou com obra do Espírito Santo, foi feito um pagamento, apesar de todas as problemáticas aí de dívida. Então você monta um time que você tem um goleiro de nível de seleção, dos 3 melhores goleiros do país, que é o Léo Jardim. Você tem uma zaga que tem uma coisa que me chama atenção, o entrosamento. Você tem o Puma e o Piton, laterais do Vasco, já há quase 3 anos. Você tem o João Vitor, que é um bom zagueiro. Você precisa reforçar, trazer um zagueiro maior para jogar ao lado dele. Tem o Maurício Lemos, que é uma dúvida, esse zagueiro uruguai que eu quero ver. O meio-campo do Vasco é um meio-campo muito bom. Sim. Sabe, você tem um time com Coutinho e Payet, 2 jogadores mundialistas, cara. 2 caras grandes. Dá pra jogar junto? Eu acho difícil. Nem no lugar do Teixeira? Eu acho difícil. Eu acho difícil que o futebol hoje em dia ele é saúde, cara. Se você não tiver saúde para acompanhar lateral, para marcar volante, e hoje você tem do outro lado um volante de 21, 22, 23 anos, um Gabriel Menino do Palmeiras, por exemplo, que tá no Atlético Mineiro. Pô, aquele cara é um animal, cara. Sim. Tá? Você tem que ter o 10 que acompanha o cara, você não vai marcar? Você tem jogadores como Jair, como Tietê, como Paulinho, o próprio Matheus Carvalho, que é um jogador que veio, você vê, Série C do Náutico, deu certo. Então você tem um bom meio de campo. E o problema do Vasco é ataque. O Vasco tem um artilheiro espetacular, foi artilheiro da Copa do Brasil, que é o Verrete, mas precisa ter jogadores ali. Eu acho que se o Vasco trouxer uns 3 jogadores do meio pra frente, principalmente atacantes, 2 pra jogar e 1 pra fazer sombra ao Verrete, e no meio do ano contratar mais um zagueiro, eu acho que o Vasco tem um time pra competir. Também acho. Não sei se vai ganhar títulos, mas acho que, por exemplo, tiro curto, como Copa do Brasil, como Sul-Americana, eu acho que briga. O Vasco é um time médio pra bom. Chegou uma semifinal. Se o Vasco tá completo, o Vasco também teve muito azar no passado. O Vasco teve 2 lesões de LCA. Jair Paulinho, de ligamento cruzado, que é muito brabo. O DVD também não foi. O David também teve uma lesão logo depois. O Adson. Então você perdeu 4 jogadores titularíssimos. Que eu tenho certeza que se esses caras jogassem a temporada toda, o Vasco ia ser campeão da Copa do Brasil. O Vasco ia bater de frente com o Flamengo na final. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sim. Porque era um time que estava dando liga, que tinha dado resultado. Foi um Vasco que ganhou do São Paulo de goleada. Foi um Vasco que ganhou bem do Fluminense no Engenhão. Então, um time que deu você viu, o Vasco chegou uma época de ter 45 pontos no campeonato. O time do Rafael Paiva tinha conquistado 39, cara. O Vasco com o Ramon Dias tinha conquistado 6 pontos. Em 10 rodadas, sei lá. Se tivesse tido um pouquinho mais de tempo, talvez a gente pudesse ter chegado até mais longe no Brasileiro. O Vasco ficou em 10º lugar por conta disso, porque o Rafael tinha um time, perdeu um monte de titular, foi reinventando a equipe. Então eu tenho o grande português também. A gente foi português, o Álvaro Pacheco, que também não deu certo. Que também é outra coisa, que os caras acham que é português, vai dar certo. E não é assim. Não é assim, não é uma fórmula, exatamente, é uma bula. O Arthur Jorge agora deu certo, mas o antigo do Botafogo, que era o Bruno Lage, não deu certo. Como o Luiz Castro, que era português antes, deu certo. Então não tem essa lógica. Isso aí. Agora, então eu acho que o Vasco vai fazer uma temporada boa.
Tô muito preocupado com essa questão do investimento da SAF. Eu entendo até o que a gestão do Pedrinho está fazendo, de tentar ajustar as questões. A dívida, equacionar, que é uma coisa que, assim, não é não acreditar, né? Mas a gente ouve isso, a gente falou no início do papo aqui, todo ano tem uma solução. Né? Pô, agora vai, nós entramos no regime centralizador de execuções. A Fazenda Nacional aceitou o nosso plano. Beleza, aí 2 anos depois você já não paga e faz outro. Então eu quero entender que isso resolva, que isso ande, bacana. Mas a gente precisa de um investidor, a gente precisa de grana, cara. O Vasco tá muito duro para não poder contratar um jogador de ataque, tem que estar sempre troca por um, manda outro, o Jean Davi vai. Pô, se alguém pegar o Jean Davi, irmão, porra. É porque eu vou te falar que eu tenho mais paciência um pouco com o suíço, com o Maxime. Eu acho bom. Não. Comer um chocolate é jogador pra Vasco. Não é. Não dá. São jogadores assim que, pô, você vê esforçado, eu também sou, cara. Eu, há 30 anos atrás, era esforçado pra caramba, corria pra burro. Mas hoje, amigo... Tá, mas ele tem paciência porque ele não viveu os tempos áureos do Vasco, né? Claro, cara. O meu título de comparação é muito baixo. O teu ídolo no futebol já parou de jogar futebol. Você não fica preocupado com isso, não? O teu ídolo no futebol, quem é? O meu ídolo no futebol é o Cristiano Ronaldo. Não, no Vasco. No Vasco. No Vasco, você não vai querer saber, não. Quem é? Não. Eu vou dar 2 opções. O meu é o Juninho. Não, mas você não viu o Juninho jogar? Não, o Juninho só fez em 2011, pô. Não, é ok. Não, sim, mas final de carreira. Final de carreira. Os dois maiores ídolos que eu tenho no Vasco é o Felipe e o Juninho. Porque... Dedé não é seu ídolo? Cara, então, pra mim, o Dedé, eu fiquei com muito... Ele é... Mas, tipo assim, Mas foi o grande jogador que você viu jogar, da nova geração? Foi o Dedé. Já parou de jogar bola. Mas a questão é que eu achei muito ruim o pós dele do Vasco, entendeu? Eu não gostei muito. O Nenê. Você gosta do Nenê? O velho? O velho é só apaixonado no velho. Cara. É isso aí. Um cara que já parou de jogar futebol praticamente. Outro cara que eu gosto muito é o Pikachu também, pô. Passa. É isso. Sabe qual é o primeiro cara que os 2 caras que eu mais gostei de ver, que começaram a me fazer aproximar do Vasco, antes do Vasco cair? Moraes, famoso Dano de Moraes e Leandro Amaral. Jesus Cristo. Leandro Amaral. Pai tem poder, auxilia esse menino, cara. Pra quem viu, Roberto Dinamite, Bismarck, Romário. O Moraes era um cara que eu ficava chocado que ele batia escanteio com a perna esquerda e com a perna direita. Eu ficava, meu Deus do céu, cara, como é que esse cara... É isso, Flávio. A minha régua, a minha do JP é muito baixa. É muito baixa. Hoje é mais difícil. Ele é vascaíno, você não é vascaíno, não, cara. Ele é vascaíno. Com certeza. Vocês são heróis, cara. Então, Diego Souza mesmo errando o gol contra o Cássio. Os caras hoje ficam felizes porque o Maracanã lota com 70 mil pessoas. Não é? É isso. A gente foi ao Maracanã com 180, 190 mil pessoas, quarta-feira à noite. Então. E fica por isso. Mas acontece, cara. É isso aí, e eu preciso me adaptar a isso, preciso ouvir isso e ter, de alguma maneira, a compreensão da situação de vocês, cara. É isso aí, É o público. É isso, você vê hoje a arquibancada do Vasco, é muita gente da minha idade. A bancada mesmo. Sim. E eu admiro muito. Sim. A torcida mais jovem do Vasco, pra mim, é de se tirar o chapéu, cara. Porque pra ser Vasco hoje em dia é complicado, cara. Porque é muito fácil ser Flamengo lá em 2019. Pô, menino, virou um Flamengo. Aí o Flamengo perde a final pro Liverpool, sai em 40 mil de sócio. Aí é mole, né? Só quer ser sócio, só quer ajudar. Só na vitória, né? O Vasco tem isso diferente. O Vasco é na porrada, ele tá ali. Vascaíno, cara, era pra ter desistido há muito tempo.